E nós passamos então para Clarice Ferraz, que representa o Instituto Ilumina. Clarice, a palavra é sua, 15 minutos. Obrigada, deputado, bom dia. Perdão, começo saudando a todos, agradecendo meus colegas de mesa, deputado Rogério Correia, a quem devemos essa iniciativa, a Vossa Excelência, o deputado Bongás, que está aqui na condução dessa importante mesa, nessa missão extremamente importante também, que é às vésperas do julgamento do TCU, a gente ajudar a chamar a atenção para essas questões que realmente não podem passar sendo ignoradas, e que o TCU cumpra o seu papel de auxiliar essa casa justamente na identificação de problemas e irregularidades e os impactos, né, que esse processo traz em si. Então, a gente está falando de um projeto de privatização que enseja, não é uma dupla penalização para todos os brasileiros. Tá? Mas antes de começar a minha fala, eu acho assim, muito importante que a gente esteja nessa casa, nessa comissão, porque aqui a gente está falando justamente da condição de continuidade da prestação do serviço público, não é de ter acesso à energia elétrica. É esse serviço público essencial à vida, ao desenvolvimento de todas as atividades econômicas, que está sendo profundamente afetado com essa operação. Né? E, além disso, que afeta a vida de todos os trabalhadores brasileiros pelo encarecimento da energia. Então, além das questões corporativas, que são bastante tradicionais, que a gente vê com as privatizações, que é o enxugamento e a diminuição do corpo técnico, como já bem apontado, né, que o processo foi mal conduzido pelo colega Felipe Vasconcelos e também chamado a atenção por Vitor Costa, mas há uma destruição de postos de trabalho muito severa acontecendo com o avanço desse projeto, porque é preciso que se entenda a privatização da Eletrobras como parte de um projeto maior de reestruturação do setor elétrico brasileiro, do qual fazem parte a liberalização, o PL 414, não é? E o quê? Uma forçada de maior participação do gás natural na nossa matriz energética, que entra de modo arbitrário, por decisão do governo, e vem encarecendo a nossa energia. E quando ele encarece a nossa energia, por que ele faz isso? Porque ele provoca a desotimização do nosso despacho, a desotimização da utilização de todos os nossos recursos naturais. O que está acontecendo em paralelo nesse momento no setor elétrico é um momento de grande fragilidade e indefinição com relação às cadeias produtivas das energias renováveis, que são as energias do amanhã, que são as energias que justamente vão se complementar perfeitamente, né, com o equilíbrio que pode fornecer o reservatório. Então, quando a gente força a entrada do gás, é preciso saber que não há entrada de energia eólica. É preciso saber que se os 8 gigas de termoelétricas associados ao projeto da privatização da Eletrobras entrarem em operação, com a inflexibilidade já bem explicada aqui, o que acontece é um deslocamento das outras fontes mais baratas e mais renováveis. Essas outras fontes, e eu vou falar só do caso da energia eólica aqui. A energia eólica é um dos casos mais estudados por economistas, né, da área industrial, de política industrial bem-sucedida. Então, novamente, assim como foi o caso da Eletrobras, fruto de uma política pública, se desenvolveu rapidamente o setor elétrico eólico no Brasil. Então, a gente tem uma série de empresas, de fornecedores, de municípios mais pobres, que já têm, né, os dados revelam aumento de DH de 20%, geração de emprego, geração de renda, geração de receita fiscal para o pobre e pequeno município. São questões estruturantes, são questões seríssimas. Se a gente quer combater pobreza, miséria, desigualdade, a gente tem que gerar renda. Essa privatização está destruindo os postos de trabalho no setor das energias renováveis. A previsão do setor eólico é que entre 2027 e 2030, ninguém bote mais de pé uma torre eólica nesse país, porque não vai caber, porque só entra gás com preço dolarizado, com preço de paridade de importação, num setor que não tem infraestrutura para tal. É um desarranjo, é uma desestruturação desse setor elétrico que foi construído, consolidado, graças à Eletrobras, para gerir os nossos recursos naturais, para a gente ter energia barata e em abundância. Então, é uma desestruturação e é um profundo desvirtuamento. Mas isso posto, né, sobre como, de modo geral, isso afeta todos nós, trabalhadores brasileiros, e, mais estrategicamente, como se destrói aquilo onde a gente já tinha, né, um setor bem desenvolvido, a energia eólica, se ela começou a ser desenvolvida com a ajuda da estatal, ela é extremamente competitiva, ela ganha todos os leilões hoje em dia sem nenhum subsídio.
Então, a gente vai destruir agora que ela começa justamente a ter, né, a sustentabilidade e alçar os seus voos, né, e se mostrar tão produtiva e com um crescimento tão rápido e que incorpora a mão de obra, porque é isso que a gente quer. A gente quer se preparar para a transição e a gente quer fazer a transição, não ficar falando dessa preparação, a gente quer efetivar isso. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tirando gás, a gente faz isso criando mão de obra qualificada no setor de renováveis. A gente faz isso, por exemplo, desenvolvendo uma política para o setor de energia fotovoltaica e para o biogás e todos os usos, né, da biomassa, como a gente fez com a eólica. A gente sabe fazer, a gente tem o recurso, a gente desenvolve a tecnologia, a gente tem o conhecimento. Então, além da sabotagem da Eletrobras, da empresa, é preciso que se entenda isso como um projeto de destruição de projeto de qualquer que seja o projeto de desenvolvimento brasileiro. Sem eletricidade barata e abundante, não tem indústria. Sem indústria, não tem emprego na indústria. Então, a gente, né, só colabora para esse projeto de empobrecimento, desestruturação da nossa indústria. Mas quero trazer, porque estamos às vésperas do julgamento, também questões muito importantes com relação à estrutura, né, de governança que está sendo imposta a essa nova Eletrobras e a parte que vai ficar conosco ainda, a União, caso esse projeto prospere. Porque eu realmente, né, eu concordo com o que foi dito com o Mauro Martinelli, meu colega que fez a exposição anteriormente, que não é possível que o tribunal deixe esse processo avançar com o número de irregularidades que está constatado. Tá? E por que eu digo que penaliza duplamente, né, todo brasileiro? Porque aqui, a nós brasileiros e a União, né? Porque a gente tem um processo de subavaliação já constatado, essa subavaliação, que fique muito claro, ela é subestimada, ela não leva em consideração questões importantíssimas, né, de repotenciação. Ela sabe, né, o ministro Vital do Rego fez um excelente voto com sua assessoria, que haverá uma mudança, justamente, eu vou fazer, estou calculando o valor da Eletrobras, com o quê? Com o valor de um fluxo de caixa descontado. Portanto, quanto que vai valer a eletricidade amanhã? Ninguém sabe. Ninguém sabe por quê? Porque o PL 414 está tramitando. Quando o PL 414 passar, o que está escrito no PL, ao contrário do que algumas pessoas do governo, que eu tenho ouvido falar, não muda nada porque o ONS despacha. Não é isso que está escrito no 414. O que está escrito no 414 é que os agentes assumem seus riscos de forma individual. Então, se o operador de um reservatório assume o seu risco de forma individual, é ele que decide sobre o despacho. Cabe a ele. Então, acabou o nosso despacho centralizado, a otimização do despacho dos rios, né? Acabou o respeito às regras ambientais. Nós já tivemos problemas, né, com a nossa organização, como ela é hoje, casos de desrespeito, né, à restrição de operação. Vocês imaginem uma empresa privada que vai deter quase 30% da geração, que vai estar com estoque na mão, o que é que não pode acontecer? Tá? Então, tem um problema muito sério aqui de subavaliação, e tem um problema em paralelo que acontece, que é justamente essa explosão tarifária. E essa explosão tarifária ela é provocada por uma série de fatores, que já foram aqui mencionados e discutidos anteriormente. A descotização, a maior penetração do gás, a justamente compensação aos geradores eólicos, que são justamente preteridos, né, cuja geração é deixada de fora da rede. Não, agora só tem espaço para termoelétrica. Custa mais caro, mas é ela que eu tenho que despachar, porque assim foi decidido. Então, não respeita nenhum dos pilares, né, do nosso planejamento energético, que primeiro, é uma energia barata, de preferência limpa. Então, aqui vai embora tudo isso, tá? Então, além disso, chamando a atenção para essas estruturas, né, para essa estrutura de governança que se colocou, e da gravidade, né, além da desestruturação da Eletrobras, isso ser uma desestruturação do setor elétrico brasileiro e do setor elétrico brasileiro como um sistema capaz de produzir eletricidade a partir de energias limpas, que agrega novas cadeias produtivas e que gera emprego. Não o contrário, como está sendo imposto, né? Uma adoção de tecnologias internacionais dolarizadas e que desempregam. Tá? Quero chamar a atenção para a resolução do CPPI 203, que já foi abordada também na apresentação de Maria Lúcia Fatorelli. Uma das cláusulas que se coloca aqui, e eu quero apontar a falta de espírito público de todos os funcionários que participaram da elaboração dessa resolução.
porque é uma vergonha. Isso é uma traição ao papel de funcionário público que deve ser exercido por essas pessoas. Eu vou falar só de um, tá? Quer dizer, não consigo, vou falar das três, mas muito rapidamente, né? O que ela dispõe? Ela vai falar sobre as alterações da estrutura societária. Então está em jogo aqui, com relação a Itaipu, um conflito geopolítico. O governo paraguaio não está de acordo com o valor que está sendo atribuído à empresa. O governo paraguaio, se a gente entrar e ficar nessa zona de conflito, pode decidir que não vende mais 90% da eletricidade que a gente compra de Itaipu, que vai vender para países terceiros, não é? Pode decidir que vai judicializar esse preço. A gente vai perder a empresa e de quebra ainda, e tudo isso que a gente vem falando, e de quebra ainda leva, né, um problema grave geopolítico para a nossa região já fragilizada. Não está correta a questão de Itaipu. Não está decidido como vai ser isso. As regras de Itaipu de comercialização mudam no ano que vem. Não tem como a gente estabelecer quanto vai gerar Itaipu, quanto Itaipu vai valer para a gente fazer essa segregação, porque eu não sei como ela vai ser vendida a eletricidade de Itaipu. Então, se for num preço mínimo, um custo de serviço, porque ela foi amortizada, pode ser muito barato. Mas se na regra nova, no tratado, for decidido que a comercialização vai se dar de outra forma, os acionistas hoje em dia falam, não, mas a gente não entendeu que ia ser comercializado dessa forma. Vale muito mais o que vocês deram para a gente por Itaipu. E é uma outra judicialização que se abre. Eletronuclear já foi exposto aqui. Na audiência pública de ontem também. A gente está entregando questões de segurança nacional. Vão sentar no conselho pessoas de instituição privada, da Eletrobras privada. Vão saber que tipo de material está sendo comprado, quais são os cronogramas de despesa, onde estão as jazidas estratégicas. Essas informações não podem pertencer a nenhum agente privado, está disposto na nossa Constituição. Tá? E as poison pills, né, que vem vergonhosamente sendo chamada de cláusula anti-Lula. Isso não é uma cláusula anti-Lula que quer ganhar a simpatia daqueles que são contra o Lula. Isso é uma cláusula anti-Brasil. Essa concessão, ela dura 30 anos. Ela não dura os 4 anos do próximo mandato, porque a gente ainda, né, não está definido quem vai ganhar essas eleições. Agora, o que dispõe, não é essa resolução das poison pills, é que, caso o acionista tenha mais de 50%, ele vai ter que fazer uma oferta pública de ações, né, vai ter que fazer uma oferta pública, e vai ter que comprar essas ações, e vai ter que pagar 200% a mais, né, do que o maior valor dos últimos 504 pregões corrigidos pela Selic. Ora, está posto que o único agente que teria interesse em ter mais de 50% dessas ações e que faria uma reestatização, como previsto na Constituição, por conta de uma crise nacional, um problema de abastecimento de energia, eu tenho dificuldade de adjetivar esse tipo de ação que foi feita aqui. Tá? Então, sabendo disso, né, que a União pode ser obrigada a reestatizar a Eletrobras, se insere essa cláusula que diz que quem tiver essa participação majoritária terá que fazer esse pagamento extra justamente pelas ações. Ora, isso enseja um risco moral. A pessoa compra a Eletrobras sabendo que ela não pode falir porque ela é estratégica, porque a gente depende dela para esse país funcionar e para as pessoas terem luz, frio, calor, cocção, tudo que a gente depende para a energia elétrica, internet, né, transações bancárias, bomba de água ativada, tudo, né, é a eletricidade, e isso, né, não aparece. Tá? Então, eles querem ainda por cima fazer o que quiserem com a empresa, quer dizer, se gerirem muito mal a empresa, se houver efetivamente uma explosão tarifária, não houver investimento e a Eletrobras se ficar fragilizada por essa série de problemas que a gente já vem apontando aqui, ex ante, então é a obrigação que isso seja examinado. Então essas pessoas, por trás desse negócio ou desta negociata, ainda vão ser beneficiadas, vão ser premiadas pela União e pelo povo brasileiro, quando a União for recomprar as ações, caso seja necessário. Isso é uma cláusula anti-Brasil, isso é uma cláusula de picaretagem. Isso é uma cláusula que não respeita as boas práticas corporativas, porque poison pill é uma cláusula em desuso, porque tira a liberdade do acionista, porque está associada à falta de transparência, porque não se usa mais, sabe, sobretudo desde quando? Um exemplo que é muito citado na literatura, desde o caso Enron. Né? Devia chamar nossa atenção isso. Então, eu
veio expor, né? E tem o problema dos empréstimos compulsórios, também já denunciado pelos eletricitários. Então, essas questões precisam ser examinadas. Essa empresa, ela é muito importante. Ela é o pilar da nossa transição energética. É ela que coordena e faz a gestão otimizada da água dos nossos rios, respeitando as demais instituições, justamente, que definem, né, sobre o uso das águas dos nossos reservatórios. Tempo para concluir. A gente não pode abrir mão da concluir, Eletrobras. Clarice. Tá certo? Então, já encerro por aqui a minha fala e agradeço, então, tanto pela minha participação como pela realização dessa audiência. Eu espero que os ministros do TCU se sensibilizem. Né? Muito obrigada. Obrigado. Aplausos aqui na sala, está virtual, Clarice Ferraz, que é representante do Instituto Ilumina.